a prosperidade, ela traz um bom desenvolvimento para a cidade, né? A igreja já estava bem semi-edificada, né? Com um torreão que já servia como se fosse um farol para mostrar a grandeza, né, do Ribeirão de Datas. Os diamantes brotando do chão, nas beiras dos rios e córregos, serviam as dezenas, né? Saíam as dezenas e centenas e aos milhares, litros e litros. Ouro em abundância e o transformavam em joias, né? Ou compravam diamantes dos garimpeiros para revendê-los aos gringos vindos do Rio de Janeiro e de lá seguiam para coroar as princesas, abrilhantar os sultões e magnatas. Mas os escravos fugitivos e alforriados livres, né, ainda apareciam nas antigas senzalas, no arrastar das correntes, nos gemidos, nos choros, nos cantos, né, nas cantigas, dentro das cafuas ou nos ranchos, nas noites frias, maltrapilhas e famintas. Os garimpeiros, na peleja para encontrarem o sustento para suas famílias. Todos sentiam a fome na terra dos diamantes, mas logo eram saciados desta fome porque o diamante sempre saía de presente para cada um deles. Todos sentiam a fome na terra, mas o diamante cobria todo esse sustento. O berço-mãe que acolhe um filho seu não nega o sustento ao filho, independente de cor, de crença, de sobrenome, de partido, de posses, né? Neste pequeno espaço de liberdade, o maestro tocava suas músicas, mas lapidava também o diamante e vendia o ouro que enfeitava as donzelas da capital mineira, né? Continuavam garimpando junto aos datenses, né? Natos e estrangeiros, cada vez mais vendedores e mais compradores. Na boca da noite se reuniam para contar o acontecido e o imaginário, os casos e os causos. Aqui se sentia o cheiro do suor, do sangue e do enxofre exalado pelo pescoço da mula sem cabeça, do lobisomem nas noites de quaresma e de tudo que chegava junto e uivava nas noites de lua cheia. Algo estranho que vagava assombrando, né? E contrastava também com o cheiro mais forte que era das flores do campo, das sempre vivas. Nos causos eles diziam que a Chica da Silva não estava lá muito bem dos juízos, que os negros das senzalas e os brancos da Casa Grande se preocupavam com o ciúme da majestosa negra. Ela descia da sua liteira para descontar o ciúme em alguma de suas mucamas, e o seu amado português não dava conta do gênio dela, exigente e brava. De repente, um dia ouviram os gritos, como que de um animal acuado, ferido. E alguém se aproxima e diz: aqui estão os dentes dela. E mostrava os dentes numa bandeja. Que isso? Impossível! Impossível? Impossível nada. O que ela deseja é uma ordem.
lá na sede diamantina. A riqueza não pode trazer tristeza, mas com certeza ajuda para os pobres necessitados, não é? O tempo passa. Correm boas novas sobre a riqueza deste lugar, de toda essa região. Chegava aos núcleos ou pequenos povoados e até ao longe. Outros aventureiros foram chegando, trazendo corações esperançosos, subindo o ribeirão em peneiradas. Casas melhores foram construindo e foram chegando também outros portugueses em companhias de garimpos, né? Portugueses e franceses, norte-americanos como a companhia do Berto Johnson, companhia também do Anderson e companhia do Morgan. Grandes mineradoras que exploravam as margens do ribeirão. Eles garimpavam tanto na parte alta como na parte baixa, né, da cidade, como datas de cima, aqui no meio e lá embaixo, né? Eles esmerilavam tudo, reviravam tudo, mas escolhiam diamantes preciosos. Enriqueceram-se aqui. Os trabalhadores, escravos, negros e brancos, branco também trabalhava escravo, já podiam ficar com suas porcentagens ou recebiam a jornal. Hora de edificar um templo à Virgem do Rosário, a igreja dos pobres, porque a dos ricos já estava erguida. E lá era a tradição das missas no domingo e dias santos. Os conservadores sentavam nos bancos da frente, à direita, né, do altar-mor. E os liberais sentavam-se nos bancos da esquerda. O padre exclamando o juízo final sempre durante os sermões, causando assombro, susto, angústia coletiva. As procissões penitenciais programadas para pagarem seus pecados e promessas, sacrifícios e jejuns, né? Eles faziam suas promessas com pedras na cabeça, acompanhando a procissão. Eles tinham aquela crença, né, de que pagavam seus pecados assim, né? Crente que também as assombrações desapareciam porque suas almas eram iluminadas pela luz das tochas e das velas. O véu negro era usado para as mulheres casadas. As solteiras usavam o véu branco, que cobriam a cabeça e o rosto. E as viúvas, o véu era uma mistura das cores preto e branco. Quanto respeito e quanta humildade. Raro era o cético que se atrevia em dar um leve sorriso, pensar como haveria Deus de castigar um povo tão sofrido como este. Outros e outros aventureiros chegaram, cheios de esperanças, e tiveram sucesso cascateando num delta de lama intransponível. Abriam-se as catas e da terra lavada sobrava o ouro no fundo das bateias, o diamante aninhado junto ao esmeril, ao cativo bem chegado ao olho de corte. A lama preta, pegajosa e aurífera, singular mistura do metal valioso ao lodo, do impuro ao puro, do esforço físico à recompensa. A peleja travava-se rude e feroz entre o homem e o trabalho, a luta e o sucesso. A luta era como força e grito de guerra que cada palmo de terra desviado da água
travada contra a nossa gente. Rude como os homens que se confrontavam nas ruas, diante do elo, por vezes mortal e vezes não. Faziam-se um X, ou um círculo, ou uma cusparada no meio, e um vinha de um lado a outro, como que não podiam chegar naquele limite, e quando assim chegavam, metiam as mãos na cintura, como que para arrancar as adagas. O ódio estampado no rosto venceria venceria o forte ao mais fraco, né? Quanto não era interrompido por gritos atônitos de alguém que, por sua razão particular, atirava-se ou então retiravam-se ambos em caminhos opostos, né? Ou os dois ou nenhum, quando não se retrocediam, um caía inerte após batalha contra o mais valente e destemido. O outro, o contra destemido, caíam-se em luta e cada um saía ferido, né, rolando e desfechando-se em ferimentos. E a vitória adversária era certa, a vitória do facão, a arma de guerras campais, né, de arma de abre caminho nas florestas, e por vezes usada em extermínio, tempos de ignorância. Mas a ignorância era devida à vida rude, à friagem no lombo, o sofrimento da barriga vazia, do choro da criança, da procura daquilo que não se tinha certeza de encontrar, que era o diamante, da violência indevida, qual eram acostumados em casa, refletia na violência das ruas. E o povo era assim. Ainda bem que se educaram e, graças a Deus, né? A calmaria da nossa cidade é maravilhosa. O Espírito Santo vem aqui e ela é chamada hoje como Cidade Amor. Deus nos abençoe, paz e amor.